Bom, pessoal, retomando, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a matéria-prima, porque o transporte ele é importante na primeira etapa da produção, porque ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a matéria-prima, de onde ela é explorada, das áreas de exploração, e vai levar até a indústria, para que essa matéria-prima ela seja transformada. Bom, a matéria-prima, geralmente ela está relacionada ao primeiro setor da economia. Então, o primeiro setor da economia são esses insumos que têm menor valor agregado. Então, eles são produtos que eles são geralmente explorados na natureza, são levados para indústrias, transformados, e aí sim, a partir do segundo setor, eles têm um maior valor agregado. Então, são produtos, os insumos, geralmente eles têm um custo menor, eles valem menos, certo? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a Europa ela não tem grandes reservas minerais e nem reservas minerais muito diversificadas. Se a gente for pensar, por exemplo, no caso do próprio Brasil, que tem muitas reservas de minerais diferentes, ou do próprio continente africano, que também tem a mesma característica. E minerais ricos, como por exemplo diamante, ouro. Então a Europa ela não tem grandes reservas desses minerais. E aí, o que ela acabou fazendo? Né? Ao longo do tempo, utilizando, principalmente na industrialização, no processo de industrialização, tanto os recursos minerais quanto os energéticos, essas fontes elas vão se exaurindo, elas vão se acabando. Então eles precisam pensar alternativas de onde retirar esses materiais a um custo que não seja muito alto. Daí também a gente já tinha falado um pouco disso sobre as colônias, né? Então eles vão para as colônias e eles utilizam também a matéria-prima que eles tiram de lá e os minerais para poder diminuir o custo da produção. Então, eu consigo explorar em um outro lugar mais barato do que eu exploraria dentro do meu território. Então, é por isso também que as colônias elas acabam se tornando importantes para o continente europeu. E aí a gente tem na história a partilha da África, enfim. E a exploração aqui, como a gente tinha dito na outra aula, de Portugal, que tira o ouro, a prata e acaba indo quase que inteiramente para a Inglaterra. Porque eles precisavam pensar em alternativas, tanto para esses minerais quanto para os recursos energéticos, certo? Porque dentro do território eles não tinham reservas que iriam durar muito tempo, né? E as reservas minerais é importante sempre lembrar que são recursos finitos, não são recursos infinitos, então eles acabam. Eles acabam, então precisa se pensar outras alternativas, certo? É também por isso que na matriz energética europeia, no primeiro momento você tem o carvão, o uso do carvão de maneira muito forte, muito acentuada, e ao longo do tempo, por conta dessas reservas elas irem se acabando, eles precisam pensar em outras fontes energéticas. E aí a gente vai perceber num gráfico que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o quanto essa matriz ela mudou ao longo dos anos, certo? Então vamos lá. Então, por primeira matéria-prima, né? Então, se a gente for pensar que a produção da matéria-prima, né? Produção de recursos minerais, o país que mais produz recursos minerais é a Rússia. Mas a Rússia ela não faz parte da União Europeia, isso é muito importante, certo? Então, é o país que mais tem reservas minerais, que mais tem esses recursos disponíveis, inclusive o próprio petróleo, né, que é um recurso energético, mas ela não faz parte da União Europeia, certo? Bom, aí voltando aqui o mesmo mapa, agora para a gente olhar mais para a questão dos recursos energéticos, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, as reservas tanto de petróleo quanto de gás natural, elas estão localizadas mais ao norte, né? Principalmente aqui próximo à Noruega. Então, são reservas que hoje são exploradas, mas que não têm uma quantidade muito grande disponível, nem de petróleo nem de gás natural, certo? Então, eles precisam sim importar petróleo de outros lugares e precisam, como eu disse, pensar outras fontes de produção de energia. E aí, nesse sentido, uma fonte de produção de energia que despontou nos últimos anos na Europa foi a produção de energia nuclear, né? Então, se a gente for olhar aqui a evolução dessa matriz energética, então, em 1950, a gente tem o mercado comum europeu, ainda não era a União Europeia, e se utilizava na produção de energia de maneira na sua grande maioria, até gaguejei, o carvão, certo? Então, se tinha aí o uso do carvão por primeiro, depois o uso do petróleo e numa terceira opção se tinha as fontes renováveis, né, que no caso aqui eram só hidrelétricas. Não tinha, por exemplo, a energia eólica ou a biomassa. Nesse primeiro momento era só hidrelétrica. Bom,
Em 2015 já tem uma mudança considerável da matriz energética, né? Primeiro que aparecem outras fontes, então aparece aqui o gás natural, que não se tinha antes. O petróleo diminui um pouco a sua participação e o carvão mineral diminui mais ainda, né? Então, o que desponta aqui agora na Europa, como eu já tinha dito, é a energia nuclear e as energias renováveis. A hidrelétrica continua sendo um recurso disponível, mas a hidrelétrica ela não é muito utilizada na Europa como ela é utilizada no Brasil, por exemplo, por conta do relevo europeu. Lá você tem grandes planícies, né? E as hidrelétricas, elas precisam da queda da água, né? Elas precisam represar essa água para que ela caia nas bobinas para poder sim fazer a transformação e gerar energia, né? Então ela não consegue, por conta das planícies, das terras não serem elevadas, né? Não ter essas elevações, não terem as planícies, como aqui no Brasil a gente tem planícies, não se consegue fazer essa queda. Então, ela não é tão utilizada por isso. Então, o que acaba despontando mais é a energia nuclear, né, principalmente com o uso de urânio. E nas renováveis, a hidrelétrica, a biomassa, a energia eólica, né? A Alemanha, ela tem investido muito nos últimos anos na energia eólica e solar. Então, aí você percebe uma mudança de pensamento mesmo, tanto pela questão do custo da produção de energia, quanto de se pensar uma energia mais limpa e sustentável. Então é isso, gente. Eu vou parar por aqui de novo, vou colocar mais uma perguntinha aqui para vocês, daqui a pouco a gente volta para encerrar, tá bom?